A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal, a casa de oração para todos os povos. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos tratando dos assuntos mais importantes que existem nas Escrituras Sagradas, que são as características do Evangelho. E o tema de hoje é arrependimento. É o 6º tema da nossa coleção, que são as 12 características do Evangelho. E hoje nós vamos considerar brevemente sobre o tema arrependimento. E para darmos início ao nosso estudo, convido você a ler comigo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, onde está escrito a seguinte declaração: O que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, esse texto é a primeira pregação do apóstolo Pedro, logo após a plenitude do Espírito Santo, que nós conhecemos como Pentecostes, e Pedro pregando às pessoas do seu tempo, ele cita a palavra arrependei-vos, em resposta à pergunta dos seus ouvintes: o que faremos? Diante da pregação de Pedro, a resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então existe uma sequência lógica e bem clara na explicação do apóstolo Pedro, que o arrependimento era um reconhecimento de tudo aquilo que condenava as pessoas e que afastava elas de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E na sequência, como prova desse arrependimento, o batismo destas mesmas pessoas em nome de Jesus Cristo. E então eles receberiam como prova da sua regeneração e restauração o Espírito Santo. Então eles deveriam crer em Jesus, demonstrar um arrependimento e ser batizados, assim como o próprio Jesus ensinou: aquele que crer em mim e for batizado estará salvo. Então a palavra principal é arrependei-vos. E o arrependimento, ele consta no Novo Testamento de várias formas. Em torno de 65 vezes é citado a palavra arrependei-vos, arrependimento. E desta forma nós entendemos que o arrependimento é necessário, é um elemento importante para a convicção da conversão e da salvação daqueles que ouvem o Evangelho, semelhantemente ao que aconteceu no templo dos discípulos, quando pregavam, especificamente nesse texto, o apóstolo Pedro. E o que é o arrependimento? É uma convicção intelectual, compreender algo da culpa e também da condenação. E esta convicção, ela vem por ouvir o Evangelho. E a pessoa precisa entender a natureza do pecado como algo contrário à vontade de Deus. E o arrependimento é o remédio para a culpa, para a angústia, e é um passo na direção do perdão, da restauração. É também uma graça divina que compõe o Evangelho
e que vai além de conhecer a lei e além da condenação, se transformando assim num passo para alcançar a mensagem da salvação. Então, o arrependimento pode ser se lamentar por alguma coisa que fez ou disse, ou que deixou de fazer, ou que deixou de dizer algo que pudesse mudar o objetivo e o curso da história. Então, essa mudança de intenção, de ideia, estar descontente, estar com pesar, estar triste por algo que fez ou por algo que deixou de fazer, faz parte dos elementos do arrependimento. O arrependimento, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, escrito pelo apóstolo Paulo, informa que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. E essa diferença entre a tristeza que vem de Deus, que gera arrependimento, é diferente do remorso, porque o remorso pode ser uma ferramenta diabólica contra a vida das pessoas, do crente, do convertido, pode produzir doença e não produz libertação, pode trazer o desejo de morte, pode aumentar a angústia, pode aumentar a culpa, não traz paz, traz desespero, desejo de tirar a própria vida e não renova a mente. Então, todos esses acontecimentos que estão dentro dessa ferramenta do Evangelho, desta característica, que é o arrependimento, se torna um requisito necessário para a conversão, a salvação do indivíduo. A pessoa entende a necessidade de uma mudança na sua vida, busca uma reconciliação com Deus, entende que a vida de pecados cria barreiras, afasta a pessoa das bênçãos de Deus e até mesmo do cumprimento das promessas, não é? E do que devemos nos arrepender hoje? Alguns itens que podemos lembrar é o estilo inadequado de uma vida para o cristão em um nível cada vez mais profundo. A baixa frequência, a reunião com a igreja, dentro daquilo que está no alcance de cada pessoa, de cada família. E a falta de entendimento da salvação, da fé bíblica, se torna perigoso. São 3 itens importantes que nós podemos nos arrepender, meditar com respeito a esse assunto na nossa própria vida. O arrependimento é uma abundante graça de Deus, é uma provisão de Deus feita por Cristo no pacto da graça da nova aliança para a preservação dos crentes para a salvação. Embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, ainda não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem, o que torna a constante pregação do Evangelho sobre o arrependimento necessária e muito eficaz. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós podemos ler o que está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tarde, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É um texto evangélico, escrito também pelo apóstolo Pedro, onde a palavra arrepender-se
ela tem um conceito de salvação. Então, o texto muito claramente nos informa que a longanimidade de Deus para com a humanidade é com o objetivo de que as pessoas entendam que o pecado as afasta e condena. Portanto, a esperança do Criador, segundo esse texto que nós lemos de 2 Pedro 3,9, é que todos venham a arrepender-se para alcançar a graça divina. E o arrependimento é voluntário, é uma mudança da mente do pecador, que vai rejeitando as coisas equivocadas, o pecado, é uma mudança da mente, do ponto de vista, de entendimento da vida, é uma mudança de sentimento, de propósito, e implica na vontade, na liberdade que cada pessoa tem. E é uma mudança, é um abandono daquilo que desagrada a Deus, daquilo que fere a nossa própria consciência, que mancha a alma, que torna em sombras a luz que o Senhor tem lançado sobre os nossos corações. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 6, Jó, considerado um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, confessa com as seguintes palavras: abomino-me e arrependo-me no pó e na cinza. Então é preciso produzir alguns frutos do arrependimento, que pode ser a confissão de pecado, dar as costas ao pecado, a rendição da sua vida a Cristo, que é aquele que tem poder para restaurar a vida do pecador, melhorar a conduta moral, fazer uma profissão de fé cristã diária e estar em dia com a palavra de Deus. O elemento intelectual é muito importante, assim como o elemento emotivo, também o elemento voluntário. No Salmos capítulo 51, versículo 3 e 11, nós lemos o que Davi reflete como arrependimento. Ele mesmo escreveu: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, e apela para o Senhor: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Ele demonstra um conhecimento da sua transgressão, do pecado, a sua consciência afetada, e clama por misericórdia: não me lances fora e não tires de mim o teu espírito. Então é um elemento intelectual, inteligente, consciente, onde ele sabe que errou, confessa o seu pecado e afirma claramente que ele conhece qual é o pecado dele, ele não esconde o erro. Nesse caso, trata-se do adultério com a Batseba, que deu origem a um grande transtorno na sua vida. O outro lado que nós podemos abordar é o lado emotivo, a mudança de sentimento, a tristeza pelo fato cometido. Também está refletido no mesmo Salmo, capítulo 51, Davi, ele escreve apelando a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado e cria em mim um coração puro. Então havia uma necessidade, um desejo de mudança real, verdadeiro, e ele então pede para que Deus tenha misericórdia, compadece-te.
ó Deus, apaga e lava minhas transgressões e pecados, me purifica. É um pedido de um rei que foi confrontado com o seu erro, com o seu pecado, e se arrependeu e faz uma oração de confissão, de arrependimento, e solicita ao Senhor o perdão, a purificação e força para mudar. Outro texto interessante está em Jeremias 25:5, onde nós podemos ler ali: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações. No Antigo Testamento, um apelo para que a nação de Israel se arrependesse de ter se afastado de Deus, dos seus atos que ofenderam a Deus. Era necessário haver um arrependimento. E o arrependimento pode evitar grandes dificuldades na vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Uma mudança no propósito, uma volta interior do pecado para buscar a santidade, buscar a Deus, buscar o perdão e a purificação, são partes importantes, né? E é tempo de alcançar o perdão de Deus. A mão do Senhor está estendida e a palavra de Deus nos oferta a possibilidade de redenção, de perdão. Em 1 João, capítulo 1:9, você pode ler comigo, que está escrito: se nós pecamos, temos ainda a promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor oferece gratuitamente o perdão a todo aquele que confessa e que abandona os pecados e pode retornar a ter comunhão com Deus e com a humanidade. E você, do que deveria se arrepender na sua vida? Ou existe algo que você precisa consertar com Deus? Quero convidar você então, nesse momento, a fazer a sua oração de confissão, assim como fez Davi, e pedir a Deus para ajudar no arrependimento e no retorno à purificação e à santidade, que vai trazer equilíbrio e vai lhe trazer paz. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós solicitamos a Tua graça sobre a nossa vida, a graça abundante, Senhor, do perdão dos nossos pecados, pois reconhecemos que erramos e que falhamos e queremos hoje pedir o Teu perdão e demonstrar o arrependimento. Que a graça de Deus e a mão poderosa do Senhor te guie rumo ao arrependimento, à restauração e à paz com Deus. Em nome de Jesus.